No vídeo de hoje a gente vai falar sobre transplantes de órgãos. Tá sendo muito falado aí nesses últimos dias sobre o transplante de coração que o Faustão fez, né? E começou inclusive uma polêmica sobre isso. E aí eu resolvi trazer um vídeo sobre esse assunto, porque é um assunto que eu tenho, assim, uma certa propriedade para falar, porque eu tenho um pai transplantado, ele fez esse transplante em 2021, e foi uma experiência muito interessante. Eu já tinha pesquisado um pouco como que é o transplante aqui na Holanda, e aí com essa história do Faustão eu pensei que era legal trazer esse assunto também como, né, uma bandeira, uma coisa que acho que a gente tem que pensar, que a gente nunca pensa que vai precisar dessas coisas ou que alguém da nossa família vai precisar de algo como um transplante, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Com base nisso, né, eu queria dar a minha opinião desse assunto, dessa questão do Faustão, que eu acho que aconteceu, porque é meramente minha opinião, não tenho acesso à família, ninguém a nada, lá do médico, mas assim, nem sou médica, mas queria dar minha opinião baseada em tudo que eu vivi aí nesse processo do meu pai de transplante. No caso do meu pai, ele tinha uma cirrose que é bem particular, que na verdade ela é hereditária, então eu, inclusive, independente de beber, ingerir álcool ou não, posso vir no futuro, eu, minha irmã, podemos vir a desenvolver isso no futuro. E o quadro dele não era assim um quadro de super emergência, ele, né, vivia em casa, ele não vivia no hospital, mas ele tinha vários altos e baixos com várias das consequências que essa doença traz. É uma doença que não tem cura e em um determinado momento a única oportunidade para ele era fazer o transplante. E no Brasil ele tem até hoje o plano de saúde dele normal, mas a partir do momento que a médica que tratava ele pelo plano de saúde na rede particular chegou nesse diagnóstico que ele precisava fazer um transplante, né? Ela indicou ele para a fila do transplante e aí todo o tratamento dele saiu dessa médica da rede particular e passou para a rede pública. Ou seja, ele passou a ser acompanhado no Hospital das Clínicas, né? Que a gente é de São Paulo, e começou a fazer todo o tratamento por lá. E assim, é um tratamento que eu vou te dizer que, inclusive, achei melhor do que o da rede privada. Não estou dizendo que a rede privada era ruim, a gente tinha um tratamento muito bom lá, mas o tratamento na rede pública já é uma coisa assim, preparando o paciente para o transplante, principalmente no caso do meu pai, que não era uma urgência máxima, que poderia aguardar na fila, era foi um tratamento, todo um acompanhamento para preparar ele, então não só os exames preparatórios para admitir ele na fila, porque para admitir na fila ele teve que fazer alguns exames, depois de admitir na fila ainda assim faz uma bateria de exames, mas faz exame assim, ó, até no dentista ele foi, para vocês terem uma ideia, que tinha uma avaliação que o dentista precisava fazer para avaliar riscos, enfim, várias coisas. Mas o caso do meu pai, como eu disse, não era um caso de extrema emergência, ele podia esperar na fila. E aí eu lembro uma história que eu não sei se vocês na época ouviram falar. Tinha repercutido bastante no Brasil essa história, de uma mulher que teve uma hepatite fulminante e aí foram investigar porque ela era saudável, ela nunca tinha tido problema de saúde, era jovem, tinha 40 e poucos anos, e do nada ela passou mal, ela inclusive era enfermeira, foi internada no hospital que ela trabalhava e constataram que ela teve essa hepatite fulminante. Colocaram ela na fila do transplante, ela chegou a fazer o transplante, mas infelizmente ela teve rejeição e faleceu. E aí foram investigar o que tinha causado, chegaram no tal do chá de 50 ervas, descobriram que ela estava tomando esse chá e tinham várias substâncias no chá que são prejudiciais ao fígado. E concluiu-se que foi isso que levou ela a essa hepatite fulminante. Eu até fui pesquisar, porque eu lembro muito bem dessa história, porque essa história foi bem perto do transplante do meu pai. E aí eu tava olhando na internet a matéria, eu vou deixar na descrição do vídeo essa matéria, né, sobre a história dessa mulher, mas basicamente, estou olhando aqui minha cola, ela no dia 18 de janeiro de 2021 tinha sido, né, foi o dia que ela passou mal e foi internada. Aí no dia 21 de janeiro ela já foi transferida para o HC já com diagnóstico de que ela precisava de um transplante de fígado. E já entrando na fila do transplante, né? E dia 4 de fevereiro ela faleceu. E aí, pegando essa cronologia, né? Porque ela chegou a fazer o transplante. Quer dizer, esse rolê todo dela entre passar mal e falecer foram 18 dias. E em 18 dias ela entrou na fila do transplante, ela conseguiu um órgão, ela foi transplantada. Mas, né, depois que ela foi pra UTI, que é o processo normal depois do transplante, ela acabou, né, não resistindo porque o órgão começou a rejeitar. Elas chegaram a colocar ela na fila de novo para ela tentar pegar um outro órgão, mas infelizmente
infelizmente ela não resistiu e faleceu. E aí é a coisa, né, por que eu lembro tão bem dessa história? Porque meu pai fez o transplante, assim, uns 15 dias depois disso. E meu pai ficou, assim, acho que quase um ano na fila, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o tempo, porque esse processo também, eu também já morava aqui na Holanda, né? Eu acompanhei bastante, mas acompanhei daqui. Mas meu pai fez o transplante um pouco depois do caso dessa mulher. Quer dizer, esta mulher, por exemplo, passou na frente do meu pai na fila do transplante. Meu pai já estava desde o ano anterior, né? Desde 2020 ele foi colocado na fila do transplante. E aí que a história se cruza com a história do Faustão. Que todo mundo começou uma história de que o Faustão, que ele é rico e não sei o que, é famoso, ele furou a fila. O que aconteceu, para mim, é que o que ele tinha, né, o nível de que a doença dele evoluiu era mais grave do que eles fizeram parecer. Porque eu li em algum lugar que ele já tinha insuficiência cardíaca, já fazia tratamento, já estava num processo de insuficiência cardíaca desde 2020. Aí nessa última internação ele já não saiu do hospital. Li também em algum lugar que ele já estava fazendo hemodiálise, ou seja, o rim dele já estava também num estado não muito bacana de vida, né, de reação a tudo que ele seja lá o que ele estava passando. Então, assim, por mais que ele tenha feito um vídeo dizendo que estava tudo bem, mas pedindo orações para as pessoas, né? Para mim, o que aconteceu eles fizeram uma matéria, né, esse vídeo mesmo que eles gravaram, com ele dizendo que estava tudo bem, porque, imagina, né? Celebridade é aquela coisa, quando tá saudável, cheio de vida, as pessoas já... tem noticiário que resolve matar a celebridade de um dia pro outro, sem a pessoa tá morta. Imagina o cara virar e dizer que tá super doente, que tá no estado crítico e não sei o quê. Então, eu acho que foi uma estratégia, assim, um pouco da comunicação lá, do time de comunicação dele, de não divulgar o real estado de saúde dele. Mas sim, um transplante pode ser dessa forma, pode ser igual meu pai, que ficou vários meses na fila, e pode ser como o do Faustão, que num caso grave, ou desse exemplo que eu contei da mulher que teve essa hepatite fulminante, de coisa de 18 dias, 15 dias, a pessoa já entrar na fila, já tá num estado muito grave e consegue passar na frente de todo mundo e conseguir o transplante super rápido. E esse negócio da fila é bastante dinâmico, né? É uma coisa assim que você tem, mesmo você estando no número 1 na fila, pode ser que você não consiga o órgão. Porque a maioria desses órgãos mais vitais, né? Então, coração, pulmão, fígado, como é que faz para fazer o transplante? Tem que ser da pessoa que teve morte cerebral, ou seja, ela... né, não vai voltar mais, porque a morte cerebral é que o cérebro morreu e a pessoa está sendo mantida apenas porque os aparelhos estão ligados. Mas para fazer o transplante, o aparelho precisa continuar ligado até a família autorizar a fazer o transplante para começar a fazer a extração dos órgãos. Porque não pode transplantar um órgão desse com a pessoa que já faleceu, que já parou o coração de bater. Então, o processo todo de transplante começa a correr quando os médicos vão lá, uma pessoa que, sei lá, tá em coma, tá numa situação muito grave, e eles detectam que teve a morte cerebral. Nesse momento eles vão contatar a família e vão fazer a pergunta se a família autoriza a doação de órgãos. E se a família autorizar a doação de órgãos, aí começa aquela correria que a gente já assistiu algumas vezes no Jornal Nacional, como funciona o transplante, que aí é esse rolê de eles têm a fila. E já aconteceu também com meu pai de ser chamado, que ele era o número 2 na fila, chegou lá, meu pai mora perto do Hospital das Clínicas, razoavelmente perto, e aí só que ele chegou lá e o número 1 estava apto e acabou não fazendo dessa primeira vez, foi fazer uma outra vez que acharam outro órgão, uma semana depois acharam outro órgão, e aí deu certo dele fazer. Então, essa lista é dinâmica também na ordem, então mesmo você sendo o número 2 da fila, que foi o caso do Faustão, entendi também que coração é ainda mais crítico do que outros órgãos, mas assim, tem um timing, né? Porque o órgão, depois que ele, né, que tirou ali do corpo da pessoa, do doador, e tá levando para quem vai receber, ele tem um timing que ele dura, vamos dizer assim. Então, é uma correria, e quando a gente estava sendo preparado para, né, no processo do meu pai, eles falam muito disso, que quando ligar, você tem que parar o que você estiver fazendo e sair correndo pro hospital. Não pode pensar, tem que ir, porque contando inclusive com imprevistos, né? Meu pai mora em São Paulo, então São Paulo é aquela cidade caótica, do trânsito caótico, do que tudo acontece, se chover, parou tudo, então é parar o que você estiver fazendo e sair correndo, é tipo nível deixar sempre a mala pronta em casa para não ter, nem gastar o tempo de fazer a mala para ir para o hospital, já tem tudo pronto.
E no caso do Faustão, o que pode ter acontecido é isso. Como tem esse timing, e o coração acho que é mais delicado ainda do que o fígado, a primeira pessoa ou não estava apta, ou não estava no momento de alguma forma bom, né, de saúde. Ninguém tem saúde, ninguém que tá na fila tem uma super saúde, mas tem alguma coisa no quadro da pessoa que não deu certo, ou a pessoa naquele momento às vezes não estava próximo do hospital, e aí o Faustão acabou pegando o lugar dessa pessoa, mas continuo não achando que ele furou fila nenhuma. Eu acho que de tudo que eu experienciei com meu pai, existe essa palavra? Não sei, mas a experiência que eu passei com meu pai, a fila do transplante é uma coisa assim muito séria. Inclusive o sistema que controla a fila é um sistema que de pontos e que é automático, que você não consegue entrar lá e influenciar para melhorar o ponto de alguém. Você tem que colocar uma série de informações e ele faz essa administração, esse cálculo meio que automático. Então, para mim, fechando essa história do Faustão, eu acho que ele não furou fila nenhuma. Eu acho que realmente o que aconteceu é que o estado de saúde dele era mais grave do que a gente entendeu que era, ou que a gente foi comunicado, talvez é uma melhor maneira de dizer, que era, e por isso parece que ele furou a fila, mas não. Ele furou a fila, mas ele furou a fila dentro dos critérios, né? Que ele tinha gravidade, ele tinha fatores que o permitiriam fazê-lo, independente dele ser famoso ou não. Mas e como funciona o transplante na Holanda? Que é uma coisa que na época que meu pai fez, eu fui pesquisar, que eu sou curiosa, pesquisando essas coisas mesmo, esperando que eu nunca precise de um transplante aqui, mas eu queria saber. E eu vou contar um pouco como que é um pouco diferente do Brasil. O transplante na Holanda é gerenciado basicamente por, vamos dizer assim, duas instituições, né? Uma que chama Eurotransplante, que na verdade não é uma coisa só da Holanda, é uma coisa de vários países da Europa. Não sei se é a zona do euro todo, mas eu vi vários países lá, não vi todos, na verdade, por isso que eu tô duvidando se é a zona do euro todo. São vários países que aderiram ao Eurotransplante, e esse Eurotransplante é quem gerencia a fila. E esse Eurotransplante, ele prioriza dar um órgão para quem é do país do doador. Então, no caso, uma pessoa que faleceu e que a família vai doar os órgãos, e essa pessoa está aqui na Holanda, né? A prioridade vai ser para doar esse órgão para alguém dentro da Holanda. Mas se dentro dos critérios principalmente de compatibilidade e tudo mais, não tiver um doador compatível na Holanda, eles podem destinar esse órgão para outro país. Porque aqui a fila é ainda mais única do que no Brasil, né? Que no Brasil tem uma fila, se não me engano, por estado, né? Então, em São Paulo é uma fila, mas não dá para ter uma fila no Brasil inteiro, porque não dá para contar que uma pessoa que teve morte cerebral no Maranhão vai doar órgão para uma pessoa em São Paulo, porque o órgão não chega a tempo. Então, tem filas locais. Aqui na Holanda, como é um país pequeno, na verdade a própria Europa também já é pequena, né? Então tem essa possibilidade, porque dependendo principalmente de onde o órgão que vai ser doado está, dá muito facilmente para colocar esse órgão num helicóptero e levar daqui da Holanda para a Bélgica ou vice-versa. Porque as distâncias são curtas. Tipo, o Oiapoque ao Chuí da Holanda, né? Os dois extremos da Holanda é 300 e poucos quilômetros, são 3 horas e meia de viagem, então, de carro. Então, num helicóptero, até sei lá, num jatinho particular, não sei como que eles fazem para transportar os órgãos aqui, mas é muito menos tempo. Então, a fila realmente é única para o país inteiro, porque o país é pequeno, então é mais fácil. Mas, mesmo assim, pode ser que esse órgão venha de outro país ou vá para outro país. E junto com essa Eurotransplantatie, tem a NTS, que é a Nederlands Transplantatie Stichting, que é a Fundação de Transplantes Holandesa, que faz a administração, o burocrático, o administrativo, o trâmite interno, vamos dizer assim, da doação de órgão. Então, a Eurotransplante vai acionar a NTS, que vai junto, né? A Eurotransplante, as duas juntas vão acionar o paciente e a NTS é que vai fazer o trâmite aqui dentro da Holanda. A fila é única, mas, né, aqui a gente não é que nem São Paulo, que tem 550 hospitais, não sei quantos hospitais tem naquela cidade de São Paulo, né? Mas o transplante em São Paulo é feito só no Hospital das Clínicas. Aqui, que tem vários hospitais que fazem transplante, então o hospital aqui da cidade, eu fui até pesquisar, eles têm um centro de transplante, eles fazem vários tipos de transplante. Não entendi se fazem, pelo que eu entendi, eles fazem
todos os órgãos que precisar fazer, o paciente vai ser encaminhado para esse centro de transplante. Então, quem estiver aqui na região de Groningen, muito provavelmente iria para o MCR, que é esse hospital aqui da cidade que tem o centro de transplante. E aí eu estava me perguntando em relação ao custo, né? Porque no Brasil é feito no SUS, então quanto que a gente pagou pelo transplante do meu pai no Brasil? A gente pagou um total de R$0. A gente não pagou nem o transplante, nem o tratamento, e até hoje não paga nenhum remédio relacionado ao transplante. Então foi tudo de graça. O pré-tratamento, né, do transplante, todas as medicações que ele tomava, que eles fizeram vários ajustes na medicação receitada no hospital particular, eles fizeram ajuste lá quando ele foi para o SUS para preparar para o transplante. E mesmo ele recebia tudo isso de graça, e depois o transplante também ele recebe, a gente pega os medicamentos todos de graça, tem as consultas de rotina, todos de graça, não paga nada. No Brasil é feito pelo SUS, que é uma maneira de não deixar o transplante ser uma coisa comercial, e você, uma vez que fez o transplante lá, você consegue acesso a todos os remédios, inclusive o remédio da rejeição, de graça pelo SUS. Aqui não tem SUS, não tem saúde de graça, aqui nada é de graça. Então, fiquei me perguntando, como é que será que funciona essa parte, né? Porque nada é de graça, mas a gente tem o convênio que a gente, né, o seguro saúde que a gente é obrigado a ter. E aí achei até uma informação assim bem curiosa, porque eu não tenho nem noção quanto isso custaria no Brasil, mas aqui um transplante de rim custa, em média, mais ou menos, em torno de 80 mil euros. E aí, como que funciona, né, se a pessoa precisa, como é que funciona essa parte financeira do transplante? O governo paga todos os custos do transplante, então não é nem o seu convênio, o seu seguro-saúde que vai arcar com os custos, é o governo. E até onde eu entendi, se eu não entendi errado, o governo vai pagar, inclusive, o seu R risco, porque você vai ter que, né, ter alguns procedimentos, algumas coisas que vão vir dentro do seu convênio, mas o governo vai reembolsar o R risco, e o governo também reembolsa algumas das despesas para o transplante com o doador de órgão vivo, ou seja, por exemplo, rim, você não necessariamente precisa receber a doação de uma pessoa falecida, você pode receber o rim de uma pessoa que está vivo e tem 2 rins e te doa um. Então, neste caso, o governo também cobre algumas despesas em relação a essa pessoa. Então, essa pessoa tem que fazer exames, também eventualmente tem que tomar medicamentos, vai passar por uma cirurgia. E eles cobrem, inclusive, coisas assim, estacionamento no hospital. Eventualmente, dependendo do caso, se vem alguém cuidar de você que vem de outra cidade, eles podem cobrir uma parte dessa despesa. Então, assim, tem várias coisas que o governo vai cobrir, não só do transplante da pessoa que está recebendo o órgão, mas inclusive da pessoa que está doando quando o doador está vivo, né? Quando é um transplante de doador vivo. E tudo isso é intermediado por aquela Stiftung que eu falei, aquela fundação que eu falei, que é a NTS. Ela que vai intermediar todos esses custos, todo esse processo, essa parte burocrática, e intermediar com o governo para que você, né, o doador vivo, na verdade, possa ser reembolsado pelo custo. Inclusive, eles pagam, pelo que eu entendi, não ficou assim muito claro na minha cabeça, mas entendi que eles pagam, inclusive, uma certa compensação, que é uma forma de incentivar as pessoas a doarem órgãos, né? Eu não entendi, assim, quando fala do AR risco, a gente tem um AR risco que é um mínimo que a gente tem que pagar, que a gente é obrigado a pagar, como todo mundo paga, que é 385 euros, mas você pode pagar aumentar o seu AR risco como uma forma de reduzir o valor mensal do seu plano de saúde. Eu não entendi se o governo paga os 385 ou se ele paga só o que é acima dos 385. Mas pensando que uma situação dessa, né, se você tiver que pagar 300 euros por um processo tão pesado que é um transplante, é nada, né? Então, sinceramente, sai praticamente de graça fazer um transplante, mesmo num sistema como o da Holanda, em que é tudo pago. Bom, eu espero que tenha ficado assim um pouco claro como funciona, né? Bem assim, en passant sobre transplante, porque é uma história assim que se eu for contar em detalhes, explicar em detalhes, vai ficar um vídeo muito longo. Esse já ficou muito longo. Mas enfim, um pouco de curiosidade, né? Que é uma coisa que a gente espera nunca precisar passar, a gente, né, não imagina que possa acontecer com a gente ou com as pessoas ao nosso redor, mas infelizmente todo mundo está suscetível a de repente cair nessa situação. Espero que não aconteça com você, espero que não aconteça comigo, espero que a gente goze de boa saúde por muitos anos, mas é interessante saber e é interessante também, né, por outro lado, né, eu tenho o lado, vamos dizer assim, feliz da história, que é o meu pai que recebeu um órgão e
passou a ter uma vida completamente diferente, realmente uma vida nova. Então quem está no processo, ou quem foi indicado para o processo no início, dá muito medo, porque eles explicam detalhadamente tudo que pode dar certo e tudo que pode dar errado, e isso é um pouco assustador. Mas eu recomendo que, né, quem tiver na dúvida por onde vai, que cai alguém aqui que está com alguém na família, enfim, nessa situação, eu recomendo muito, que realmente muda muito a vida da pessoa, é realmente uma nova vida. E para quem infelizmente está do outro lado, que tem um parente que entrou em morte cerebral e que está nessa decisão se doa, se não doa, doe, porque realmente salva a vida de alguém. E não é só a pessoa que recebe o órgão que tem a vida renovada, é todo mundo, é uma família inteira em volta que vai ter uma nova vida junto com aquela pessoa que foi transplantada. Então, assim, sou um pouco suspeita para falar, mas assim, né, é parte da minha experiência pessoal, assim, do quanto muda a qualidade de vida de todo mundo, não só do paciente, mas de todo mundo em volta daquela pessoa, especialmente dos cuidadores, das pessoas que estão mais próximas, né? Porque a pessoa que está na fila do transplante, mesmo quando ela está em casa, em teoria na condição de esperar, ainda assim não é uma vida normal, não é uma vida fácil, né? Então, realmente o transplante muda a vida de muita gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se vocês ainda não se inscreveram e muito obrigada por me assistir.